Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7. Drona Parva. 13º dia de batalha. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 96. Drishtadyumna luta brevemente com Drona na carruagem de Drona. Sanjaya disse: quando aquela batalha feroz, de arrepiar os cabelos, começou, os Pandavas avançaram contra os Kauravas, que tinham sido divididos em 3 grupos. Bhimazena avançou contra o poderosamente armado Jalazanda, e Yudhishthira, na dianteira de suas tropas avançou, naquela batalha, contra Kritavarma. E Drishtadyumna, ó o rei, espalhando flechas, como o sol disparando seus raios, avançou contra Drona. Então começou aquela batalha entre aqueles arqueiros, ávidos pelo combate, dos Kurus e dos Pandavas, cheios de ira. E durante o progresso daquela terrível carnificina, quando todos os guerreiros estavam lutando uns com os outros destemidamente, o poderoso Drona lutou com o poderoso príncipe dos Panchalas. E as nuvens de flechas que ele disparava naquele combate encheram todos os espectadores com admiração. E Drona e o príncipe dos Panchalas, cortando as cabeças de homens às milhares, as espalharam no campo de batalha, fazendo o último parecer com uma floresta de lótus. Em todas as divisões logo estavam espalhados no chão vestes e ornamentos de armas, e bandeiras e cotas de malha. E cotas douradas de malha, tingidas com sangue, pareciam nuvens carregadas com relâmpago. Outros poderosos guerreiros em carros, esticando seus arcos grandes, medindo 6 cúbitos completos de comprimento, derrubavam com suas flechas elefantes e corcéis e homens. Naquele combate terrível de armas entre guerreiros bravos e de grande alma, espadas e escudos, arcos e cabeças cortas de malha eram vistos jazendo espalhados em volta. Inúmeros troncos sem cabeça eram vistos surgirem, ó o rei, no meio daquela batalha violenta. E urubus e cancas e chacais e enxames de outros animais carnívoros, ó majestade, eram vistos lá, comendo a carne de homens e corcéis e elefantes caídos, bebendo seu sangue, ou arrastando eles pelo cabelo, ou lambendo ou bicando, ó o rei, em sua medula, ou arrastando seus corpos e membros cortados, ou rolando suas cabeças no chão. Guerreiros, hábeis em batalha, talentosos com armas, e firmemente decididos em batalha, lutaram vigorosamente em combate, desejosos somente de fama. Muitos eram os combatentes que corriam a toda velocidade sobre o campo, realizando as diversas evoluções de espadachins. Com sabres e dardos e lanças e arpões e machados, com maças e clavas com pontas e outras espécies de armas, e até com braços nus, homens que tinham entrado na arena da batalha, cheios de raiva, matavam uns aos outros. E guerreiros em carros lutaram com guerreiros em carros, e cavaleiros com cavaleiros, e elefantes com principais dos elefantes, e soldados a pé com soldados a pé. E muitos elefantes enfurecidos, como se completamente loucos, proferiam gritos altos e matavam uns aos outros, do mesmo modo que eles fazem em arenas esportivas. Durante o progresso, ó o rei, daquela batalha na qual os combatentes lutaram sem qualquer consideração um pelo outro, Drishtadyumna fez seus próprios corcéis se confundirem com aqueles de Drona. Aqueles corcéis dotados da velocidade do vento, que eram brancos como pombos e vermelhos como sangue, assim misturados uns com os outros em batalha, pareciam muito belos. De fato, eles pareciam resplandecentes como nuvens carregadas com relâmpago. Então aquele matador de heróis hostis, o heróico Drishtadyumna, o filho de Prishata, vendo Drona, ó Bharata, chegado tão perto, abandonou seu arco e pegou sua espada e escudo, para realizar um feito difícil. Agarrando o varal do carro de Drona, ele entrou nele. E ele ficava às vezes no meio da canga, e às vezes em suas juntas, e às vezes atrás dos corcéis. E enquanto ele estava se movendo, armado com espadas, rapidamente sobre as costas daqueles cavalos vermelhos de Drona, o último não pôde encontrar uma oportunidade para golpeá-lo. Tudo isso parecia extraordinário para nós.
De fato, como a varredura de um falcão nas florestas pelo desejo de alimento, parecia aquela investida de Drishtadyumna de seu próprio carro para a destruição de Drona. Então Drona cortou, com 100 setas, o escudo, decorado com 100 luas, do filho de Drupada, e então sua espada, com 10 outras. E o poderoso Drona então, com 64 setas, matou os corcéis de seu adversário. E com um par de flechas de cabeça larga ele cortou o estandarte do último e guarda-sol também, e então matou ambos os seus quadrigários Pachni. E então com grande velocidade puxando a corda de seu arco até sua orelha, ele disparou nele uma flecha fatal, como um manejador do raio arremessando o raio em um inimigo. Mas logo Satyaki, com 14 flechas afiadas, cortou aquela seta fatal de Drona. E dessa maneira o herói Vrishni, ó majestade, salvou Drishtadyumna, que tinha sido apanhado por aquele leão entre homens, o principal dos preceptores, como um veado apanhado pelo rei das florestas. Assim mesmo agiu aquele touro entre os cines, o príncipe dos Panchalas. Vendo Satyaki resgatar o príncipe dos Panchalas na batalha terrível, Drona rapidamente disparou 26 flechas nele. O neto de Sini então, em retorno, perfurou Drona no centro do peito com 26 flechas, enquanto o último estava empenhado em devorar os Sanjayas. Então todos os guerreiros em carros Panchala, desejosos de vitória para o herói Satyavata, procedendo contra Drona, rapidamente retiraram Drishtadyumna da batalha. Capítulo 97. Satyaki e Drona lutam. Satyakis detém Drona. Dhritarashtra disse: depois que as flechas de Drona tinham sido cortadas e Drishtadyumna assim resgatado, ó Sanjaya, por Yudhana, aquele principal da linhagem Vrishni, o que é aquele arqueiro formidável, aquele mais notável de todos os manejadores de armas, Drona, fez em batalha para aquele tigre entre homens, o neto de Sini. Sanjaya disse: então Drona, como uma cobra poderosa, tendo a ira como seu veneno, seu arco esticado como sua boca escancarada, suas flechas afiadas como seus dentes e setas como suas presas afiadas, com olhos vermelhos como cobre de raiva, e respirando fortemente, aquele herói poderoso entre os homens, perfeitamente destemido, levado em seus corcéis vermelhos de grande velocidade, que pareciam se elevar aos céus ou alcançar o topo de uma montanha, avançou em direção a Yudhana, espalhando suas flechas providas de asas douradas. Então aquele subjugador de cidades hostis, aquele herói da linhagem de Sini invencível em batalha, vendo aquela irresistível nuvem de Drona tendo chuvas de setas como seu aguaceiro aquoso, o estrépito das rodas do carro como seu ribombo, o arco esticado como seu volume, flechas longas como seus lampejos de relâmpago, dardos e espadas como seu trovão, cólera como os ventos e impulsionada adiante por aqueles corcéis que constituíam o furacão a impelindo para a frente, avançando em direção a ele, dirigiu-se a seu quadrigário e disse sorridente: ó Sulta, proceda rapidamente e alegremente, instigando os corcéis à sua maior velocidade, contra aquele Brahmana heróico, decaído dos deveres de sua classe, aquela proteção do filho de Dhritarashtra, aquele dissipador das tristezas e receios do rei Kuru, aquele preceptor de todos os príncipes, aquele guerreiro sempre vaidoso de sua destreza. Então os excelentes corcéis de cor prateada pertencentes a ele da linhagem de Madhu, dotados da velocidade do vento, foram rapidamente em direção a Drona. Então aqueles dois castigadores de inimigos, ou seja, Drona e o neto de Sini, lutaram um com o outro, cada um atacando o outro com milhares de flechas. Aqueles dois touros entre homens encheram o céu com suas chuvas de flechas. De fato, os dois heróis cobriram os 10 pontos do horizonte com suas flechas. E eles despejaram um no outro suas flechas como duas nuvens despejando seus conteúdos sobre a terra no término do verão. O sol ficou invisível. O próprio vento parou de soprar. E por consequência daquelas chuvas de flechas enchendo o céu, uma escuridão contínua e densa foi causada lá que se tornou insuportável para os outros heróis. E quando as flechas de Drona e do neto de Sini tinham causado aquela escuridão naquele local, ninguém viu qualquer cessação nos disparos em um ou outro.
Eles eram ambos rápidos no uso de armas, e eles eram ambos considerados como leões entre homens. O som produzido por aquelas torrentes de setas, disparadas por ambos batendo umas contra as outras, era ouvido parecer o som do trovão lançado por Sakra. As formas de guerreiros heróicos perfurados com flechas compridas pareciam com aquelas de cobras, ó Bharata, atingidas por cobras de veneno virulento. Bravos guerreiros ouviam incessantemente a vibração de seus arcos e os sons de suas palmas parecerem o som do raio caindo sobre topos de montanhas. Os carros de ambos aqueles guerreiros, ó rei, seus corcéis, e seus quadrigários perfurados com flechas de asas douradas, tornaram-se belos de se ver. Ameaçadora foi a chuvarada, ó monarca, de flechas que eram brilhantes e retas e que pareciam resplandecentes como cobras de veneno virulento livres de suas peles. Os guarda-sóis de ambos estavam cortados, como também os estandartes de ambos. E os dois estavam cobertos com sangue, e ambos estavam inspirados com a esperança de vitória. Com sangue escorrendo por todos os membros deles, eles pareciam um par de elefantes com secreções escorrendo por seus corpos. E eles continuaram a atingir um ao outro com setas fatais. Os rugidos e gritos e outros berros dos soldados, o clangor de conchas e a batida de baterias pararam, ó rei, pois ninguém proferia qualquer som. De fato, todas as divisões ficaram silenciosas, e todos os guerreiros pararam de lutar. As pessoas, cheias de curiosidade, se tornaram espectadoras daquele duelo. Guerreiros em carros e condutores de elefantes e cavaleiros e soldados da infantaria, cercando aqueles dois touros entre homens, testemunharam seu combate com olhos firmes. E as divisões de elefantes permaneceram imóveis, e assim também as divisões de cavalos, e assim também as divisões de carros. Todos ficaram imóveis, dispostos em formação de combate. Matizadas com pérolas e corais, decoradas com joias de ouro, adornadas com estandartes e ornamentos, com cotas de malha feitas de ouro, com pendões triunfais, com ricas coberturas de elefantes, com finos cobertores, com armas brilhantes e afiadas, com rabos de iaque, ornamentadas com ouro e prata, nas cabeças de corcéis, com guirlandas, ao redor dos globos frontais de elefantes e arcos em volta de suas presas, ó Bharata, as hostes Kuru e Pandava então pareciam como uma massa de nuvens no fim do verão, enfeitada com fileiras de garças e miríades de pirilampos abaixo delas e adornada com arco-íris e lampejos de relâmpago. Os nossos homens e aqueles de Yudhishthira viram aquela batalha entre Yudhana e Drona de grande alma. Os deuses também, encabeçados por Brahma e Soma, e os Siddhas, e os Charanas, e os Vidyadharas, e as grandes cobras, a viram, posicionados em seus principais dos carros que percorriam o céu. E contemplando os diversos movimentos, para frente e para trás, daqueles leões entre homens, e seus atos de golpear um ao outro, os espectadores estavam cheios de admiração. E ambos dotados de grande força, Drona e Satyaki, mostrando sua agilidade de mão no uso de armas, começaram a perfurar um ao outro com flechas. Então ele da linhagem de Dasara, com suas flechas poderosas, cortou aquelas do ilustre Drona naquela batalha, e então, dentro de um momento, o arco do último também. No entanto, no piscar de olhos o filho de Bharadvaja pegou outro arco e encordou-o. Até aquele arco dele foi cortado por Satyaki. Drona então, com a maior rapidez, esperou com outro arco na mão. Tantas vezes, no entanto, quanto Drona encordou seu arco, Satyaki o cortou. E isso ele fez 16 vezes no total. Vendo então aquela façanha sobre-humana de Yudhana em batalha, Drona, ó monarca, pensou em sua mente, essa força de armas que eu vejo nesse mais notável entre os Sattvatas existe em Rama e Dhananjaya e foi vista também em Kartavirya e naquele tigre entre homens, Bhishma. O filho de Bharadvaja, portanto, mentalmente aplaudiu a destreza de Satyaki. Vendo aquela agilidade de mão igual àquela do próprio Vasava, aquele principal dos regenerados, aquele mais notável de todos os homens conhecedores de armas, estava muito satisfeito com Madhava.
E os deuses também, com Vasava em sua chefia, estavam satisfeitos com isso. Os deuses e os Gandharvas, ó monarca, nunca antes tinha testemunhado aquela agilidade de mão de Udana que se movia rapidamente, embora eles e os Siddhas e os Charamanas estivessem familiarizados com os feitos dos quais Drona era capaz. Então Drona, aquela principal das pessoas conhecedoras de armas, aquele subjugador de kshatriyas, pegando outro arco, migrou algumas armas. Satyaki, no entanto, frustrando aquelas armas com a ilusão da sua própria arma, o atingiu com algumas flechas afiadas. Tudo isso parecia muito extraordinário. Vendo aquele feito sobre-humano dele em batalha, aquele feito do qual ninguém mais era capaz, e que mostrava habilidade formidável, aqueles entre teus guerreiros que eram jogadores de habilidade o aplaudiram. Satyaki disparou as mesmas armas que Drona disparou. Vendo isso, aquele opressor de inimigos, o preceptor, lutou como uma ousadia um pouco menor do que a usual. Então aquele mestre da ciência militar, ó rei, cheio de ira, invocou armas celestes para a destruição de Udana. Contemplando aquela terrível arma agneia massacrante de inimigos, Satyaki, aquele arqueiro poderoso, invocou outra arma celeste, ou seja, a Varuna. Vendo ambos fazerem uso de armas celestes, altos gritos de Oiai se ergueram lá. As próprias criaturas que têm o céu como seu elemento pararam de percorrê-los. Então as armas Varuna e Agneia, as quais tinham sido assim enxertadas em suas flechas indo uma contra a outra, tornaram-se inúteis. As armas celestes eram forças dependentes de mantras. Flechas comuns, insufladas com esses mantras, eram convertidas em armas celestes exatamente naquele momento. O sol passou para baixo em seu curso. Então o rei Yudhishthira e Bhimazena, o filho de Pandu, e Nakula, e Sahadeva, desejosos de proteger Satyaki, e os Matsyas, e as tropas Salveia, procederam rapidamente em direção a Drona. Então milhares de príncipes, colocando Dussasana em sua dianteira, procederam depressa em direção a Drona para proteger a ele que estava cercado por inimigos. Então, ó rei, começou uma batalha violenta entre eles e teus arqueiros. A terra estava coberta com poeira e com chuvas de flechas disparadas por ambos os lados. E tudo estando assim encoberto, nada mais podia ser discernido. De fato, quando as tropas estavam assim submersas pelo pó, a batalha prosseguiu em total desconsideração de pessoas e regras. Capítulo 98. Arjuna passa rapidamente pelo meio do inimigo. Mata vinda e anuvinda. Cavalos descansam. Arjuna reprime inimigo que avança. Criam um lago para beber. Sanjaya disse: quando o sol se dirigiu em seu rumo para baixo para o topo das colinas Asta, quando o céu estava coberto com poeira, quando o calor dos raios solares diminuiu, o dia começou a passar rápido. Com relação aos soldados, alguns descansaram, alguns continuaram lutando, alguns voltaram para o combate, desejosos de vitória. E enquanto as tropas, inspiradas com esperança de vitória, estavam assim envolvidas em combate, Arjuna e Vasudeva procederam em direção ao lugar onde o soberano dos Sindhus estava. O filho de Kunti, por meio de suas flechas, fez por meio dos soldados hostis um caminho suficientemente largo para seu carro. E foi nesse caminho que Janardana procedeu, guiando o carro. Para onde o carro do filho de grande alma de Pandu procedia, lá tuas tropas, ó monarca, se dividiam e produziam um caminho. E ele, da linhagem de Dasara, dotado de grande energia, mostrou sua habilidade em dirigir carros por mostrar diversos tipos de movimentos circulares. E as flechas de Arjuna, gravadas com seu nome, bem temperadas, parecendo fogo e yoga, amarradas em volta com categotes fios resistentes feitos usualmente de intestinos de carneiro, de juntas retas, grossas, de longo alcance, e feitas ou de bambus fendidos ou seus ramos, ou totalmente de ferro, tirando as vidas de diversos inimigos, beberam naquela batalha, com as aves predadoras reunidas lá, o sangue de criaturas vivas.
permanecendo em seu carro. Quando Arjuna disparava suas flechas 2 milhas completas adiante, aquelas flechas perfuravam e despachavam seus inimigos exatamente quando aquele próprio carro alcançava o local. Em outras palavras, o carro de Arjuna se movia tão rapidamente pelo meio do inimigo quanto as próprias flechas disparadas a partir dele. Rishikesa prosseguiu, levado por aqueles cavalos portadores de canga dotados da velocidade de Garuda ou do vento, com tal velocidade que ele fez o mundo inteiro se surpreender com isso. De fato, ó rei, o carro do próprio Surya, ou aquele de Rudra, ou aquele de Vaisravana nunca correm tão rápido. O carro de ninguém mais alguma vez antes se moveu com tal velocidade em batalha como o carro de Arjuna, se movendo com a celeridade de um desejo nutrido na mente. Então queixava, ó rei, aquele matador de heróis hostis, tendo pegado o carro de batalha, instigou rapidamente os corcéis, ó Bharata, através das tropas hostis. Chegados no meio daquela multidão de carros, aqueles corcéis excelentes levaram o carro de Arjuna com dificuldade, sofrendo como eles estavam de fome, sede e fadiga, e mutilados como eles tinham sido pelas armas de muitos heróis que se deleitavam em batalha. Eles frequentemente, no entanto, descreviam belos círculos conforme eles se moviam, procedendo por cima dos corpos de corcéis e homens mortos, sobre carros quebrados, e os corpos de elefantes mortos, parecendo com colinas aos milhares. Enquanto isso, ó rei, os 2 irmãos heróicos de Avanti, Vinda e Anuvinda, na dianteira de suas tropas, vendo que os corcéis de Arjuna estavam cansados, o enfrentaram. Cheios de alegria, eles perfuraram Arjuna com 64 flechas, e Janardana com 70, e os 4 corcéis do carro de Arjuna com 100 setas. Então Arjuna, ó rei, cheio de fúria, e tendo conhecimento das partes vitais do corpo, atingiu ambos na batalha com 9 flechas retas, cada uma das quais era capaz de penetrar nos próprios órgãos vitais. Nisso, os 2 irmãos, cheios de raiva, cobriram Vibatsu e queixava com chuvas de flechas e proferiram rugidos leoninos. Então Parta de corcéis brancos, com um par de flechas de cabeça larga, cortou rapidamente naquela batalha os belos arcos dos 2 irmãos e então os seus 2 estandartes, brilhantes como ouro. Vinda e Anuvinda então, ó rei, pegando outros arcos e ficando enfurecidos, começaram a oprimir o filho de Pandu com suas setas. Então Dhananjaya, o filho de Pandu, extremamente furioso, mais uma vez, com um par de flechas, cortou rapidamente aqueles 2 arcos também de seus inimigos. E com umas poucas outras setas afiadas em pedra e providas de asas de ouro Arjuna então matou seus corcéis, seus quadrigários, e os 2 combatentes que protegiam sua retaguarda, com aqueles que seguiam os últimos. E com outra flecha de cabeça larga, afiada como uma navalha, ele cortou a cabeça do irmão mais velho, que caiu no chão, privado de vida, como uma árvore quebrada pelo vento. O poderoso Anuvinda, então dotado de grande coragem, vendo Vinda morto, deixou seu carro 100 cavalos, tendo pegado uma massa. Então aquele principal dos guerreiros em carros, o irmão de Vinda, aparentemente dançando quando ele avançou com aquela massa em seus braços, procedeu naquela batalha para vingar a morte de seu irmão mais velho. Cheio de raiva, Anuvinda golpeou Vasudeva na testa com aquela massa. O último, no entanto, não tremeu, mas permaneceu imóvel como a montanha Mainaka. Então Arjuna, com 6 flechas, cortou seu pescoço e 2 pernas e 2 braços e cabeça. Assim cortados em fragmentos, os membros de Anuvinda caíram como muitas colinas. Vendo eles ambos mortos, seus seguidores, ó rei, cheios de fúria avançaram em direção a Arjuna, espalhando centenas de setas. Matando eles logo, ó touro da raça Bharata, Arjuna parecia resplandecente como um fogo consumindo uma floresta no término do inverno. Atravessando aquelas tropas com alguma dificuldade, Dhananjaya então resplandecia brilhantemente como o sol nascido, ultrapassando as nuvens sob as quais ele estava escondido. Vendo ele, os Kauravas se enchiam de medo. Mas se recuperando logo, eles se regozijavam novamente e avançavam nele de todos os lados.
ó touro da raça Bharata. Compreendendo que ele estava cansado e que o soberano dos Sindhus ainda estava a uma distância, eles o cercaram, proferindo rugidos leoninos. Vendo eles cheios de ira, Arjuna, aquele touro entre homens, dirigiu-se sorridente a ele da linhagem de Dasara em palavras gentis, e disse: nossos cavalos estão atormentados por flechas e cansados. O soberano dos Sindhus está ainda a uma distância. O que você acha que é o melhor que deve ser feito agora? Diga-me, ó Krishna, realmente. Tu és sempre a mais sábia das pessoas. Os Pandavas tendo a ti como seus olhos derrotarão seus inimigos em batalha. Aquilo que me parece que deve ser feito em seguida, realmente eu te direi. Desatrelando os corcéis para sua tranquilidade, arranque suas flechas, ó Madhava. Assim endereçado por Partha, Keshava respondeu para ele: eu sou, também, ó Partha, da opinião que tu expressaste. Arjuna então disse: eu manterei sob controle o exército inteiro, ó Keshava. Realize devidamente o que deve ser feito em seguida. Sanjaya continuou, descendo então do terraço de seu carro. Dhananjaya, pegando seu arco, Gandiva, kshiva lá destemidamente como uma colina imóvel. Vendo Dhananjaya parado no chão, e considerando essa uma boa oportunidade, os kshatriyas, desejosos de vitória e proferindo gritos altos, avançaram em direção a ele. Ele estando sozinho, eles o cercaram como uma multidão grande de carros, todos esticando seus arcos e derramando suas flechas nele. Cheios de cólera, eles mostraram diversas espécies de armas e cobriram totalmente Partha com suas flechas como nuvens cobrindo o sol. E os grandes guerreiros kshatriya avançaram impetuosamente contra aquele touro entre os kshatriyas, aquele leão entre homens, como elefantes enfurecidos avançando em direção a um leão. O poder então que nós vimos das armas de Partha foi formidável, já que, cheio de raiva, sozinho, ele conseguiu resistir àqueles inúmeros guerreiros. O pujante Partha, desviando com suas próprias armas aquelas dos inimigos, cobriu rapidamente todos eles com flechas incontáveis. Naquela parte do céu, ó monarca, por causa do choque daquelas chuvas densas de flechas, um fogo foi gerado emitindo incessantes faíscas. Lá, por causa de heróis hostis, incontáveis em número, todos cheios de ira, e todos grandes arqueiros reunidos para um propósito comum, buscando vitória em batalha, ajudados por corcéis, cobertos com sangue e respirando fortemente, e por elefantes enfurecidos e opressores de inimigos, proferindo gritos altos, a atmosfera ficou extremamente quente. Aquele oceano que não podia ser cruzado, largo, e ilimitado de carros, incapaz de ser agitado, tendo flechas como sua correnteza, estandartes como seus redemoinhos, elefantes como seus crocodilos, soldados de infantaria como seus peixes incontáveis, o clangor de conchas e a batida de baterias como seu ribombar, carros como suas ondas oscilantes, proteções para a cabeça de combatentes como suas tartarugas, guarda-sóis e bandeiras como sua espuma, e os corpos de elefantes mortos como suas rochas submarinas, Partha resistiu com suas flechas, como um continente à aproximação do mar. Então, no decorrer daquela batalha, Janardana de braços fortes, dirigindo-se destemidamente àquele amigo querido dele, aquele mais notável dos homens, isto é, Arjuna, disse a ele: não há poço aqui no campo de batalha, ó Arjuna, para os corcéis beberem dele. Os corcéis querem água para beber, mas não para um banho. Assim endereçado por Vasudeva, Arjuna disse alegremente: aqui está. E assim dizendo, ele perfurou o solo como uma arma e fez um lago excelente do qual os corcéis podiam beber. E aquele lago abundava em cisnes e patos, e era adornado com chacravacas. E ele era amplo e cheio de água transparente, e cheio de lotos totalmente desabrochados da melhor espécie. E ele abundava com diversas espécies de peixes. Insondável em profundidade, ele era o recanto de muitos rishis. E o rishi celeste, Narada, foi dar uma olhada naquele lago criado lá num momento.
E Partha, capaz de realizar trabalhos maravilhosos como o próprio Tvashri, o artífice celeste, também construiu lá um salão de flechas, tendo flechas como suas traves e vigas, flechas como seus pilares, e flechas como seu telhado. Então Govinda, sorrindo em alegria, disse: excelente! Excelente! Ao ver Partha, de grande alma, criar aquele salão de flechas. Capítulo 99. Cavalos descansados. Parte novamente em busca de Jayadratha. Sanjaya disse: depois que o filho de grande alma de Kunti tinha criado aquela água, depois que ele tinha começado a reprimir o exército hostil, e depois que ele tinha construído também aquele salão de flechas, Vasudeva, de grande esplendor, descendo do carro, desatrelou os corcéis perfurados e mutilados por flechas. Contemplando aquela visão nunca vista antes, tumultos altos de aplausos foram ouvidos lá, proferidos pelos Siddhas e os Charamanas e por todos os guerreiros. Poderosos guerreiros em carros reunidos eram incapazes de resistir ao filho de Kunti, mesmo quando ele lutava a pé. Tudo isso parecia muito extraordinário. Embora multidões sobre multidões de carros, e miríades de elefantes e cavalos avançassem em direção a ele, ainda assim Partha não sentiu medo, mas continuou lutando, levando a melhor sobre todos os seus inimigos. E os reis hostis dispararam chuvas de flechas no filho de Pandu. Aquele matador de heróis hostis, no entanto, o filho de Vasava, de alma virtuosa, não sentiu ansiedade de forma alguma. De fato, o bravo Partha recebeu centenas de chuvas de flechas e massas e lanças indo em direção a ele, como o oceano recebe centenas sobre centenas de rios que fluem em direção a ele. Com o poder impetuoso de suas próprias armas e a força de seus braços, Partha recebeu as principais das flechas disparadas nele por aqueles principais dos reis. Embora permanecendo no solo, e sozinho, ele contudo conseguiu frustrar todos aqueles reis em seus carros, como aquele único defeito, a avareza, destruindo uma hoste de talentos. Os Kauravas, ó o rei, elogiaram a destreza muito extraordinária de Partha como também de Vasudeva, dizendo: qual incidente já ocorreu nesse mundo, ou ocorrerá mais admirável do que esse, isto é, que Partha e Govinda, no decorrer da batalha, tenham desatrelado seus corcéis, mostrando energia impetuosa no campo de batalha e a maior autoconfiança. Aqueles melhores dos homens têm nos inspirado com grandes pensamentos. Então Rishikesa, de olhos como pétalas de lótus, sorrindo com a mais tranquila confiança, como se, ó Bharata, ele estivesse no meio de uma assembleia de mulheres e não de inimigos armados, depois que Arjuna tinha criado no campo de batalha aquele salão, feito de flechas, levou os corcéis para ele, na própria visão, ó monarca, de todas as tuas tropas. E Krishna, que era bem hábil em tratar de cavalos, então removeu sua fadiga, dor, espuma da boca deles, tremor e ferimentos. Então, arrancando suas flechas e esfregando aqueles corcéis com suas próprias mãos, e fazendo eles trotarem devidamente, ele os fez beberem. Tendo feito eles beberem, e eliminado seu cansaço e dor, ele mais uma vez os uniu cuidadosamente àquele principal dos carros. Então, aquele mais notável entre todos os manejadores de armas, Sauri, de energia formidável, subindo naquele carro com Arjuna, prosseguiu com grande velocidade. Vendo o carro daquele principal dos guerreiros em carros, mais uma vez equipado com aqueles cavalos de batalha, cuja sede tinha sido satisfeita, os principais entre o exército Kuru ficaram novamente desanimados. Eles começaram a suspirar, ó rei, como cobras cujas presas tinham sido arrancadas. E eles disseram: ó, que vergonha para nós! Ambos Partha e Krishna prosseguiram, na própria vista de todos os kshatriyas, no mesmo carro, e vestidos em armadura, e massacrando nossas tropas com tanta facilidade como meninos brincando com um brinquedo. De fato, aqueles opressores de inimigos prosseguiram na própria visão de todos os reis, mostrando destreza e não impedidos por nossos combatentes que gritavam e lutavam.
Vendo eles irem para longe, outros guerreiros disseram: ó Kauravas, se apressem para matar Krishna e o enfeitado com diadema Arjuna. Unindo seus corcéis ao seu carro diante dos olhos de todos os nossos arqueiros, ele da linhagem de Dasara está procedendo em direção a Jayadratha, nos massacrando em batalha. E alguns senhores de terra lá, ó rei, entre eles mesmos, tendo visto aquele acontecimento muito extraordinário em batalha nunca visto antes, disseram: pai, por causa do erro de Duryodhana, esses guerreiros do rei Dhritarashtra, os kshatriyas, e a terra inteira, caídos em grande desgraça, estão sendo destruídos. O rei Duryodhana não compreende isso. Assim falaram muitos kshatriyas. Outros, ó Bharata, disseram: o soberano dos Sindhus já foi despachado para a residência de Yama. Divisão estreita e não familiarizado com recursos, que Duryodhana agora faça o que deve ser feito por aquele rei, isto é, seus ritos fúnebres. Enquanto isso, o filho de Pandu, vendo o sol rumando para as colinas ocidentais, procedeu com maior velocidade em direção ao soberano dos Sindhus, em seus corcéis, cuja sede tinha sido saciada. Os guerreiros Kuru eram incapazes de resistir àquele herói poderosamente armado, aquele principal de todos os manejadores de armas, conforme ele prosseguia como o próprio destruidor em fúria. Aquele opressor de inimigos, o filho de Pandu, desbaratando os guerreiros à frente dele, agitou aquele exército, como um leão agitando um bando de veados, conforme ele procedia para alcançar Jayadratha. Penetrando no exército hostil, ele da linhagem de Dasara instigou os corcéis com grande velocidade, e soprou sua concha, Panchajanya, que era da cor das nuvens. As flechas disparadas para a frente pelo filho de Kunti começaram a cair atrás dele. Tão rapidamente aqueles corcéis, dotados da velocidade do vento, puxavam aquele carro. Então muitos reis, cheios de raiva, e muitos outros kshatriyas cercaram Dhananjaya, que estava desejoso de matar Jayadratha. Quando os guerreiros Kuru assim procederam em direção àquele touro entre homens Arjuna, que tinha parado por um momento, Duryodhana, procedendo rapidamente, seguiu Partha naquela grande batalha. Muitos guerreiros, vendo o carro cujo estrépito parecia o ribombar de nuvens, e o qual estava equipado com aquele estandarte terrível portando um macaco e cujo pendão flutuava ao vento, ficaram muito desanimados. Então, quando o sol estava quase completamente encoberto pelo pó erguido pelos combatentes, os guerreiros Kuru, afligidos com flechas, ficaram incapazes até de olhar, naquela batalha, para os dois Krishnas. Capítulo 100. Se aproximando de Jayadratha. Duryodhana se aproxima. Sanjaya disse: ó monarca, vendo Vasudeva e Dhananjaya penetrarem em sua hoste, tendo já atravessado muitas divisões, os reis do exército fugiram com medo. Pouco tempo depois, no entanto, aqueles de grande alma, cheios de raiva e vergonha, e estimulados por seu poder, ficaram calmos e controlados, e foram em direção a Dhananjaya. Mas aqueles, ó rei, que cheios de raiva e sentimento de vingança procederam contra o filho de Pandu em batalha não retornaram, como rios nunca voltando do oceano. Vendo isso, muitos kshatriyas ignóbeis incorreram em pecado e inferno por fugirem da batalha, como ateus rejeitando os Vedas. Ultrapassando aquela multidão de carros, aqueles dois touros entre homens, finalmente, saíram fora dela, e pareciam com o sol e a lua livres das mandíbulas de Rahu. De fato, os dois Krishnas, sua fadiga dissipada, tendo atravessado aquela hoste vasta, pareciam com dois peixes que tinha passado através de uma rede forte. Tendo forçado através daquela divisão impenetrável de Drona, o caminho pela qual era obstruído por chuvas grossas de armas, aqueles dois heróis de grande alma pareciam com sóis e ugas surgidos no firmamento. Passando por aquelas chuvas densas de armas e livres daquele perigo iminente, aqueles heróis de grande alma, eles mesmos obstruindo o céu com nuvens grossas de armas, pareciam com pessoas que tinham escapado de uma conflagração violenta, ou como dois peixes das mandíbulas de um macara. E eles agitaram a hoste Kuru como um par de macaras agitando o oceano.
teus guerreiros e teus filhos, enquanto Partha e Krishna estavam no meio da divisão de Drona, tinham pensado que aqueles dois nunca seriam capazes de escapar dela. Vendo, no entanto, aqueles dois heróis de grande esplendor saírem da divisão de Drona, eles não mais, ó monarca, esperaram pela vida de Jayadratha. Até aquele momento eles tinham esperanças fortes a respeito da vida de Jayadratha, pois eles tinham pensado, ó rei, que os dois Krishnas nunca poderiam escapar de Drona e do filho de Ridika. Frustrando aquela esperança, aqueles dois opressores de inimigos tinham, ó monarca, cruzado a divisão de Drona, como também a divisão dos Bojas quase impossível de se atravessar. Vendo eles, portanto, vadearem por aquelas divisões e parecerem com dois fogos ardentes, teus homens foram tomados pelo desespero e não mais esperaram pela vida de Jayadratha. Então aqueles dois heróis destemidos, Krishna e Dhananjaya, aqueles aumentadores dos medos de inimigos, começaram a conversar entre eles mesmos a respeito da morte de Jayadratha. E Arjuna disse: Jayadratha foi colocado em seu meio por 6 dos principais guerreiros em carros entre os Dhritarashtras. O soberano dos Sindhus, no entanto, não me escapará se uma vez ele for visto por mim. Se o próprio Sakra, com todos os celestiais, se tornar seu protetor em batalha, nós ainda assim o mataremos. Dessa maneira os dois Krishnas falaram. Assim mesmo, ó de braços fortes, eles conversaram entre si, enquanto procuravam o soberano dos Sindhus. Ouvindo o que eles disseram, teus filhos deram um alto lamento. Aqueles dois castigadores de inimigos então pareciam com um par de elefantes sedentos de grande rapidez de movimento, refrescados por beberem água, depois de terem atravessado um deserto. Além da morte e acima de decrepitude, eles então pareciam com dois comerciantes que tinham passado por uma região montanhosa abundando com tigres e leões e elefantes. De fato, vendo eles livres de Drona e Kritavarma, teus guerreiros consideraram a aparência dos rostos de Partha e Krishna como sendo terrível. E teus homens então, de todos os lados, deram um lamento alto. Livres de Drona que parecia uma cobra de veneno virulento ou um fogo ardente, como também dos outros senhores da terra, Partha e Krishna pareciam com dois sóis resplandecentes. De fato, aqueles dois castigadores de inimigos, livres da divisão de Drona, a qual parecia o próprio oceano, pareciam estar cheios de alegria como pessoas que cruzaram com segurança o vasto oceano. Livres daquelas densas chuvas de armas, daquelas divisões protegidas por Drona e pelo filho de Ridika, Keshava e Arjuna pareciam com Indra e Agni, de refulgência brilhante. Os dois Krishnas, perfurados por flechas afiadas, do filho de Bharadvaja, e com corpos ensopados com sangue, pareciam radiantes como duas montanhas enfeitadas com carnicaras florescentes. Tendo vadeado aquele lago largo, do qual Drona constituía o jacaré, dardos formavam as cobras ferozes, flechas, os macaras, e kshatriyas, as águas profundas, e tendo saído daquela nuvem, constituída pelas armas de Drona, cujos trovões eram a vibração de arcos e o som de palmas, e cujos lampejos de relâmpago eram constituídos por massas e espadas, Partha e Krishna pareciam com o sol e a lua livres da escuridão. Tendo cruzado a região obstruída pelas armas de Drona, todas as criaturas consideraram aqueles arqueiros poderosos e famosos, os dois Krishnas, como pessoas que tinham vadeado, com a ajuda de seus braços, os 5 rios, isto é, o Satadru, o Vipasa, o Ravi, o Chandrabhaga, e o Vitasta tendo o oceano como seu cesto, quando cheios de água durante a estação das chuvas, e abundando com jacarés. Lançando seus olhos, por desejo de matança, sobre Jayadratha que não estava longe deles, os dois heróis pareciam com dois tigres esperando pelo desejo de se lançarem sobre um veado ruru. Tal era então o aspecto de seus rostos, que teus guerreiros, ó monarca, consideraram Jayadratha como alguém já morto. Possuidores de olhos vermelhos, ó de braços fortes, e permanecendo juntos, Krishna e o filho de Pandu, a visão de Jayadratha, ficaram cheios de alegria e rugiram repetidamente.
De fato, ó monarca, o esplendor então de Sauri, permanecendo com redes nas mãos, e de parta armado com arco, era semelhante àquele do sol ou do fogo. Livres da divisão de Drona, sua alegria, ao verem o soberano dos Sindhus, foi como aquela de um par de falcões à visão de um pedaço de carne. Vendo o soberano dos Sindhus não muito longe, eles avançaram furiosamente em direção a ele como um par de falcões se precipitando em direção a um pedaço de carne. Vendo Rishikesa e Dhananjaya ultrapassarem as divisões de Drona, teu filho corajoso, o rei Duryodhana, cuja armadura tinha sido amarrada em seu corpo por Drona, e que era bem versado em tratar e guiar cavalos, avançou, em um único carro, ó Senhor, para a proteção dos Sindhus. Deixando aqueles arqueiros poderosos, isto é, Krishna e Partha, para trás, teu filho, ó rei, voltou atrás, enfrentando o queixava de olhos como lótus. Quando teu filho ultrapassou Dhananjaya dessa maneira, diversos instrumentos musicais foram alegremente soprados e batidos entre todas as tuas tropas. E rugidos leoninos foram proferidos misturados com clangor de conchas, vendo Duryodhana permanecendo diante dos dois Krishnas. Eles também, ó rei, parecendo fogos ardentes, que permaneciam como os protetores de Jayadratha, ficaram cheios de alegria ao verem teu filho em batalha. Vendo Duryodhana ultrapassá-los com seus seguidores, Krishna, ó monarca, disse para Arjuna essas palavras apropriadas para a ocasião. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.